Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Design Team. Aqui, o canal onde discutimos o design de forma que ele vai além daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Sim, a gente sempre trabalha numa visão de trazer conteúdo para você que te provoque, tira você da zona de conforto, ou pelo menos, te faz pensar a respeito. Eu espero que eu esteja cumprindo com esse objetivo. Até porque aí eu não paro de gravar, a gente não para de ter conteúdo, né? E eu falo a gente porque muitas vezes eu coloco mais pessoas para trabalharem comigo. Por exemplo, toda segunda-feira às 7 horas da noite, a live Design no Ar, onde o monstro Clayton ele organiza um super conteúdo de notícias e eu trago para você aqui, narro, leio e discuto essas notícias que são todas feitas através da curadoria dele. Toda segunda-feira às 7 horas. E Bonde UX, eu e o Buriti onde traz pessoas, cabeças sensacionais para a gente abrir para uma discussão, para um debate, para uma entrevista, às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Nem toda quarta-feira, mas quase toda quarta-feira dos meses que tem por aí. Com a agenda, inclusive, fechada até dezembro desse ano. Para você ter uma ideia, a coisa é insana. E fora os vídeos que eu construo aqui, as séries. Eu já falei que tem vídeo pra caramba para eu editar. Eu preciso achar um editor. Você conhece um editor? Se você conhecer alguém que edite, legal, ponta firme, que vai lá e faz, pô, escreve aqui nos comentários. Eu tô precisando de uma indicação de alguém que faça uma edição legal, porque você vê que não tem muita complexidade as edições dos vídeos. É isso aqui, é quadrado, é uma abertura e tal. Preciso de um editor. Tô pedindo aqui gravado. Se você tiver alguém para indicar, ou você mesmo, escreve no comentário. Eu edito. Vamos conversar a respeito. Tô precisando muito. E, além disso, nosso livro, o X Decodificado, provavelmente você já leu. Espero que você tenha lido. Se não leu, compra. Tá na descrição aqui uma forma de você comprar. E se você leu, eu preciso muito saber o que você está achando. Eu escrevo um próximo? Eu e Buriti escrevemos um próximo? Ou paramos a nossa vida de publicadores de livros, autores de livros, e encerra aqui a história? Preciso muito do seu feedback. E falando em feedback, eu preciso que você se inscreva no canal, que é uma coisa muito importante também. Se você está assistindo pelo browser, é fácil, o botão já está à mostra, é só você clicar no botão vermelho e pronto, está inscrito. Agora, se você está na TV, vai ter que entrar no canal, aí entra no canal, vai lá e se inscrever no canal. Tem esse fluxo na TV que não é tão inteligente assim, podia ter um fluxo melhor. Mas o like não. O like é simples na TV e no browser. Não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma para você não dar like nesse vídeo. Se quiser até dar dislike, dê. Mas eu preciso desse tipo de, sabe, feedback. Como as pessoas falam, retorno. Da portuguesar assim. Retorno não, olha lá. Tá. Like ou dislike ou alguma coisa. E comentários. Comentários são sempre importantes. Porque agora é assim. Eu só avanço em algumas gravações se eu tiver um nível considerável de likes nos vídeos. Tem a série lá que eu gravei, né, os 90 primeiros dias. Só vai sair, e não sei se saiu na altura que estou com esse daqui, porque precisa de like. Campanha de like agora. Você quer que continue sobre o assunto e tal? Like ou dislike, mas precisa ter like. O like é mais importante. E nem sei se isso é uma métrica do YouTube, mas é uma métrica minha. Então eu preciso disso, tá? E aí, falando sobre o assunto. Rodrigo, vamos falar sobre o assunto então que a gente tem que tratar aqui no vídeo, por favor? Pois é. Eu acho que a gente tem que tratar um assunto que para mim é muito importante, que inclusive é uma revisão de um vídeo. Um vídeo que não é novo, um vídeo que eu já falei sobre design de produto. Sim. E hoje eu quero falar sobre o impacto do design de produto. Porque para mim assim, é muito claro que não se trata de um simples botão. Quando você está ali numa rotina, sabe, insana, chata, entediosa, né? Que fica lá criando botõezinhos ou funcionalidades que nem sempre parecem ou são mesmo, não são mesmo inteligentes. É coisa ruim. Mas e o impacto que tem do seu trabalho? Tudo bem que fazer um botão não vai mudar o mundo. Não é. Um botãozinho ali você não está mudando o mundo através do seu design. Não é isso. Mas qual que é o impacto disso? Onde está o impacto de desenhar um botão?
É isso que eu acho que é interessante a gente falar hoje, sobre essa questão do design de produto. É a versão do vídeo do primeiro vídeo 2.0. Vinheta. Então, não se trata de como um simples botão pode mudar o mundo, não é sobre isso. Mas sim de como cada decisão, cada escolha, cada postura que você, como uma pessoa de design, assume, se veste, adota, faz parte de uma coisa que talvez seja muito maior. Porque para mim, no final, o design é uma engrenagem que movimenta um sistema gigantesco. A gente tem que ter essa ideia do tamanho desse sistema. Porque a pessoa de design, ela faz parte desse sistema maior. Então, a gente tem que começar olhando para a realidade, sabe? Nenhuma peça de design sozinha vai salvar o mundo. É uma revolução, é uma luta, não. E assim como um botão, uma tela, um objeto não vão, de alguma forma, mudar tudo. Mas cada uma dessas decisões está integrada a um contexto muito maior. Elas fazem parte de um sistema que conecta pessoas, que conecta processos, que conecta ambientes. E é nesse comportamento, exatamente nesse comportamento consciente, que o impacto real do design existe. Tá lá. E é para você pensar sobre isso. Porque quando a gente olha para grandes nomes do design brasileiro, vamos falar aqui do Sérgio Rodrigues, com a sua icônica poltrona mole, ou então vamos falar do Joaquim Mineiro, conhecido como inclusive o pai do design de móveis modernos do Brasil. A gente consegue perceber como esses profissionais transformaram o design não só em algo esteticamente agradável, mas em soluções que são muito profundas e enraizadas no contexto cultural e social do país, do Brasil. E aí, como Victor Papanek argumenta inclusive no seu livro Design for the Real World, né, o design é uma das mais poderosas ferramentas para moldar o ambiente humano. E essa ferramenta, ela precisa muito ser usada com responsabilidade. Inclusive, vai sair um vídeo sobre a história do Papanek. Já tinham me pedido e eu falei, eu tenho que gravar. Eu já gravei. Viu como eu preciso de um editor? Já gravei. Eu só preciso agora editar. Então, tá aí, Victor Papanek na cabeça. E vindo. E a gente tem que pensar que, vamos falar de revoluções, então. A verdadeira revolução no design de produto não está nas inovações tecnológicas ou nos objetos em si, sabe? Na coisa tão concreta e tangível. Mas, para mim, é muito claro que está na postura e comportamento das pessoas de design. A forma como você encara o processo de criação, de desenvolvimento, de design, é o que vai definir o impacto das suas escolhas no final das contas. Olha como o comportamento, a forma de pensar é que, na real, é o que conta aqui nesse grande jogo de xadrez. Zanini Caldas, por exemplo, com a sua obra inovadora em madeira, sempre adotou uma postura de respeito aos materiais e ao meio ambiente. Inclusive, buscou soluções que fossem sustentáveis e conectadas a um contexto brasileiro. E é muito importante a gente olhar para essas referências históricas do nosso design. E o trabalho de Zanini é um lembrete de que a maneira como a gente se comporta como pessoas de design é tão importante quanto o que a gente projeta. Ou seja, abre aspas, o design precisa ser um reflexo direto das necessidades sociais e culturais, que é uma frase do Papanek, inclusive. E aí Zanini sabia que as suas criações eram apenas uma parte de um todo muito mais amplo que, conectando materiais de alguma forma, visão de cultura e sustentabilidade construiria um conceito, um impacto, uma visão. Tá bom, mas o que isso significa no seu dia a dia? Significa que cada escolha que você faz, mesmo em projetos que são pequenos ou aqueles que você fala que são imbecis, talvez, tem um impacto. Tem um impacto. Não porque o botão que você está desenhando vai mudar o mundo, vou repetir isso umas 10 mil vezes aqui, mas porque ele faz parte de uma experiência completa que se conecta a outras pessoas e, principalmente aqui, a outros sistemas. E é exatamente isso que
pessoas de design. E o design de produto procura interconectar todas as partes para criar algo que seja muito maior. Mas é difícil a gente conseguir enxergar isso, né? No nosso dia a dia, enxergar o todo maior e até a visão de futuro e desdobramentos disso. Mas é um desafio que a gente precisa adotar. O design de produto, de ponta a ponta, a visão completa do processo é o que realmente transforma uma pessoa de design em alguém que tem impacto. Dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, dentro do que você quiser. Lina Bobardi, que eu adoro o trabalho da Lina Bobardi, uma das maiores arquitetas e designers do Brasil, viu o design como parte de um sistema maior, onde a função, inclusive social, era o centro de tudo. Para ela, o design deveria ser acessível e refletir a vida cotidiana das pessoas. Inclusive, a sua obra no Sesc Pompeia, em São Paulo, e suas cadeiras são exemplos de como o design pode ser uma ferramenta de inclusão, onde consegue conectar forma e função de uma maneira muito prática e socialmente consciente. Você já foi no Sesc Pompeia? Não precisa nem entrar. Se entrar já é uma super experiência, mas só de olhar de fora é uma obra de arte que está ali. E esse conceito de design como ferramenta de transformação social também é abordado por vários outros designers, pessoas de design conhecidas. Janete Costa, que inclusive popularizou o design inclusivo e acreditava que os objetos deveriam democratizar o acesso ao bom design. E aí em Design for All, Francesco Franchi argumenta que um bom design deve ser compreendido e acessível para todos. Uma frase muito importante e que a gente esquece no nosso dia a dia. E Costa seguiu esse princípio à risca, integrando valores culturais e de inclusão em toda a sua trajetória e seu trabalho. Quando a gente fala de construir de ponta a ponta, a gente está falando de uma postura que vai além da execução técnica. E olha que a gente fala muito sobre isso aqui no canal. A prisão da execução técnica. Frameworks, processos, é isso que eu preciso seguir e é isso e acabou. Persona. Teste. Calma. Como pessoa de design, você precisa enxergar o produto não só como uma coisa esteticamente agradável, não só como uma coisa que é resposta de um processo fechado, quadrado, de um teste que diz que é assim que tem que ser, mas você precisa enxergar como algo que serve a um propósito maior. Seja ele social, cultural, funcional, econômico, mas você precisa enxergar essa função acontecendo de alguma forma. Senão você não enxerga um propósito do que você está fazendo num sentido mesmo que aparenta ser inútil. Até pode ser, mas o seu trabalho é inútil? Ou seja, inclusive projetar com acessibilidade em mente é um dos grandes desafios que a gente tem nessa parada toda de design de produto. E é também onde o impacto pode ser mais significativo. Tem até Cat Holmes, né, que tem um livro chamado Mismatch, How Inclusion Shapes Design. E ela fala que o design inclusivo é sobre criar produtos que funcionem para as pessoas em toda a sua diversidade. E aí no Brasil a gente tem o exemplo de Márcio Kogan, que é arquiteto e designer, que em muitos dos seus projetos sempre buscou harmonizar a simplicidade, a elegância e a acessibilidade. Olha a visão da inclusão. Como a gente precisa prestar atenção e talvez colocar essa discussão na mesa. Porque não necessariamente isso será priorizado, mas seu papel como design é colocar a discussão na mesa. Porque cada pequena decisão de design pode ser uma oportunidade de inclusão ou de exclusão. Cabe a você apresentar isso. E o impacto de design, então, não está só em grandes gestos, mas também nas pequenas escolhas que vão criar barreiras e talvez abrir portas para mais pessoas. É uma questão de escolha, de como você vai se posicionar. E aí sim, de verdade representar o usuário. É nesse sentido. Porque o design não precisa ser heróico. Não, ele precisa ser consciente. Tem uma grande diferença entre as duas coisas. E aí, se pergunte, o que você realmente está criando? A gente não morre de medo de falar sobre criativos, criações? Não.
É realmente o que você está criando. E aí que está o ponto. O design de produto, assim como o trabalho de pessoas, como eu citei, da Lina Bobardi, do Zanini Caldas, Joaquim Tenreiro, ou Tenreiro, sim, eu preciso acertar esse nome. Não é só sobre objetos ou interfaces. Não é só isso. É sobre criar sistemas de interação, realmente de interação, que vão se conectar e vão impactar a vida das pessoas de uma forma prática, de uma forma real, do dia a dia, design do dia a dia. De novo aparece. É uma questão de olhar para um outro ângulo e não tão simplório como algumas vezes a gente coloca essas termologias. O impacto não está no objeto em si, mas no sistema completo que esse objeto que você faz parte, está criando, está desenhando, também movimenta. Ou seja, de novo, não é um botão imbecil, mas também não é um botão que vai mudar o mundo. Trata-se de como esse botão ou qualquer outra peça de design se conecta a algo maior. Então, se você entender que cada decisão é parte de um sistema muito mais amplo, talvez você esteja aí no caminho certo. Inclusive, Don Norman. Vamos citar Don Norman aqui se você está precisando de argumento. Quando ele fala o design do dia a dia, the design of everyday things, ele fala que o design é sobre como as coisas funcionam e como as pessoas as usam. Ou seja, no final das contas, você está criando interações. E como você está criando essas interações? Como que você está enxergando o impacto, por menor que seja, dessas interações? O impacto real do design de produto está na postura que você adota ao longo do processo, o que é muito mais importante do que o processo em si. Cada decisão, mesmo as menores, fazem parte de uma rede de escolhas que juntas vão formar esse sistema maior, o todo. Então, calma, eu não estou falando aqui de criar algo heróico ou revolucionário, mas de adotar uma postura consciente. Como talvez essas pessoas de design do passado, que são referências. E aí o Papanek, de novo, ele fala, o design pode e deve ser usado para melhorar a vida humana em todos os seus aspectos, inclusive a sua vida. E aí que você tem que pensar, como o design está melhorando a minha vida pelo aspecto de eu enxergar o impacto que eu causo em relação à postura que eu tenho e como eu enxergo o sistema total. E aí vem como suas escolhas estão se conectando ao todo. Se você adotar uma postura que entende o design como parte de um sistema maior, o impacto pode vir e talvez venha até naturalmente. Mas é importante você parar para pensar e refletir nesse ponto. Qual ou o que ou como eu quero ser uma pessoa de design de produto, um PD, ou um Product Design para ficar mais chique. Esse é o ponto de reflexão que eu queria provocar e deixar aqui nessa versão 2 desse vídeo sobre design de produto. E aí, o que você acha? Como é que está o seu caminho nessa relação? Comenta. Comenta aqui no vídeo. Aqui na descrição embaixo aqui tem os comentários. E se inscreve no canal. Odiou o vídeo? Dá dislike. Achou mais ou menos pra ótimo? É like. NPS. Detrator menor possível. E se inscreve no canal. E eu te vejo em todos os outros vídeos. Um grande abraço. Tchau.